Olá, aluno do nono ano, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Márcio Araújo, professor de Geografia, de Atualidades, Centro de Educação Irlane Fernandes. Pessoal do nono ano, que prazer, que felicidade chegar até você com essa videoaula. Pessoal, olha aí, ó, capítulo 6 do livro digital. Então, vamos lá. Pessoal, esse capítulo 6 é sobre a industrialização, questão da indústria, entendeu? Industrialização da Europa para o mundo. É bom a gente entender que a Revolução Industrial começou lá em meados do século XVIII na Europa, na Inglaterra, depois avançou para os países vizinhos, chegou à América, chegou à Ásia e dominou o mundo esse modelo capitalista produtivo industrial. Bem, nós do nono ano, pessoal, temos os seguintes temas a serem discutidos a partir do capítulo 6. O capitalismo, né? A gente entende que grande parte do poder de globalização, industrialização, processos produtivos estão ligados ao capitalismo, às fases do sistema capitalista. E a gente deve entender que o capitalismo começou com sua fase comercial, teve sua fase industrial, teve sua fase financeira e agora o capitalismo vive sua fase que nós chamamos de informacional. Outro ponto que vamos discutir nessa aula é a questão da globalização, da mundialização da economia, os processos que interligam países, o processo produtivo global, o processo que era concentrado na primeira e na segunda revolução em relação à produção, e hoje na terceira e quarta revolução industrial o processo é descentralizado, então a gente vai tratar disso. Características da primeira revolução industrial, características da segunda revolução industrial, características da terceira, e vamos chegar até a revolução 4.0, tá bom? Preste atenção aí, cara aluno do nono ano, o SAFE. Pessoal, estamos aqui com um slide que é o seguinte, esse slide aqui, ele trata das fases do sistema capitalista, tá bom? Então, estamos entrando, inclusive, numa quarta fase. Assim, ó, você tem a primeira fase do sistema capitalista, que é o chamado capitalismo comercial, tá bom? Capitalismo comercial, isso é um período das grandes navegações, da descoberta de novos continentes. Então, é a chamada primeira fase do sistema capitalista. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, que é o nosso tema do nosso capítulo, o capitalismo teve que se adequar a essa questão da produção industrial. E aí surgia o chamado capitalismo industrial como segunda fase do sistema capitalista. No início do século XX, pessoal, o capitalismo passou por uma nova situação, que foi a adequação às bolsas de valores, adequação às instituições financeiras, aos bancos, e vai surgir a terceira revolução ou a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Hoje, nós já estamos vivendo uma quarta fase desse sistema capitalista, que é o capitalismo informacional. Tá? No próximo slide, nós já vamos dar uma olhada nisso, ó, como é interessante. Nesse slide aqui, nós já podemos observar as quatro fases do sistema capitalista. Tá? A primeira fase, que é o sistema capitalista comercial do período das navegações. A segunda fase, que já entra no capitalismo indústria, que, como eu comentei agora há pouco. A terceira fase, que é o capitalismo financeiro, das bolsas de valores, dos bancos. E a quarta fase do capitalismo, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que vem desde os anos 70 do século XX. Portanto, já vem aí há 50 anos essa quarta fase do sistema capitalista, que é o capitalismo informacional, ligado ao espaço geográfico que nós vivemos hoje. O espaço que nós vivemos hoje é o espaço meio técnico-científico informacional. Então, como o espaço meio técnico-científico informacional está tão atuante, o capitalismo também se adequou a essa condição espacial e vai surgir o chamado
né, capitalismo informacional. E aí, pessoal, olha aqui uma imagem muito, né, interessante, porque isso aqui já mostra o mundo que nós vivemos hoje, né, que é um mundo extremamente tecnológico, em que comunicação e transporte interligam os continentes, faz parte do espaço meio técnico-científico informacional que nós vemos hoje. Tem a ver com o TCI, que é o técnico-científico informacional, TI, que é tecnologia da informação, tem a ver com as questões do molecular digital, tá bom? Bem, pessoal, vamos dar uma olhada agora nas revoluções industriais. A primeira revolução, meados do século XVIII, na Inglaterra. Pessoal, foi na Europa, foi na Inglaterra que houve a grande transição do meio de produção artesanal para a produção industrial, a maquinofatura. Então, é em meados do século XVIII, por volta de 1750, que o advento da máquina a vapor, máquina a tear, locomotivas, navios a vapor, processos do uso da máquina na produção. Isso muda o setor produtivo mundial de um modelo artesanal para um modelo de maquinofatura. Essa explosão ocorreu na Inglaterra. A Inglaterra foi berço dessa revolução industrial. Bem, pessoal, olha só, alguns fatores são muito interessantes. Essa primeira revolução industrial está muito ligada à máquina a vapor, as máquinas desempenhando um papel muito importante com a queima do carvão mineral. Então, assim, você fala da primeira revolução industrial, você vai envolver máquina a vapor, você vai envolver carvão mineral, você vai envolver uma transição espacial, porque a população começa a deixar o campo e vir morar na cidade. Isso vai provocar a urbanização a partir da Inglaterra, a partir da Europa. Muito interessante os impactos provocados por essa primeira revolução industrial. A questão populacional, a população começa a crescer em números, a população começa a morar na cidade. Também há problemas de impactos ambientais que começam a se intensificar com essa revolução industrial. Tudo isso você leva em conta quando se fala sobre a primeira revolução industrial na Inglaterra. Da Inglaterra, da Europa para o mundo. É isso que diz o capítulo de vocês, nono ano. Fique atento. Bem, pessoal, o século XIX trouxe mais descobertas, mais transformações na produção. Inclusive, essa revolução industrial atravessou a Europa e chegou à América. Diga-se de passagem, muito interessante isso, porque a segunda revolução industrial não será mais somente na Inglaterra, na Europa. A segunda revolução industrial vai ocorrer também na América. Então é interessante, porque aí essa segunda revolução industrial já é marcada pelo telefone, pelo telégrafo, pelo rádio, pelo ferro, o aço, pela indústria automobilística, mas e principalmente, pessoal, pela eletricidade. A eletricidade marca a segunda revolução industrial, transforma os meios de produção diária, que antes era somente durante o dia que o operário trabalhava, mas com o advento da eletricidade, o operário também passa a trabalhar à noite. Então, a segunda revolução industrial, como eu disse, ela já não vai somente ocorrer na Europa, ela também já vai ocorrer na América, ela vai estar muito associada à eletricidade. E assim, o início do século XX, nessa segunda revolução industrial, traz consigo o avanço da indústria automobilística e o advento da indústria aérea, do uso dos aviões. Tem a comunicação, tem o telefone, tem o telégrafo, tem o rádio, tem a eletricidade, tem a indústria automobilística, tem a indústria aérea, a indústria ferroviária. Realmente, o mundo avança com essa segunda revolução industrial. Bom? Muito bem, pessoal. Chegamos à terceira revolução, que nós chamamos de revolução técnico-científica informacional, que é essa revolução a partir dos anos 70, com o advento dos microcomputadores, da informática, entendeu?
começa a haver um novo procedimento espacial que nós chamamos de terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial ela já começa a ser marcada pela descentralização produtiva, né? Já começa a existir a necessidade de comprar e adquirir peças, componentes vindos de várias partes do mundo para se produzir, né, para se ter um produto final. Nós vamos ter cada vez mais o implemento do elemento tecnologia, principalmente comunicação e transporte. Esse espaço dos anos 70 aos dias atuais, são 50 anos, ficou conhecido como espaço meio técnico-científico informacional, e isso caracteriza a terceira revolução, que a terceira revolução nós chamamos de revolução técnico-científico informacional, que é essa tecnologia, essa alta produtividade, na descentralização produtiva, uma série de fatores ligados à globalização, nos dão essa terceira revolução industrial. E assim, também muito importante. Tá? Olha aí, pessoal, transição da terceira para a quarta revolução. É interessante ressaltar, no livro de vocês ele não faz relato da quarta revolução. Porém, nós vamos dar uma olhada aqui. Estamos transitando da terceira para a quarta revolução industrial, que nós chamamos de revolução 4.0, que é a revolução da inteligência artificial. Então, nesse processo de transição da terceira revolução para a quarta revolução, assim, o TCI tem sido muito importante, ou TI, que é a tecnologia da informação, tá? O molecular digital, que são termos usados para designar tecnologia, transporte, comunicação, inteligência artificial, estão em meio a essa transição da terceira para a quarta revolução industrial. Tá bom? Vejamos aí, ó, quarta revolução industrial, cara aluno do nono ano, pessoal do nono ano, ó, vamos observar aí, ó. Temos aqui a quarta revolução industrial. Beleza. A inteligência está transformando a experiência do cliente. Revolução 4.0. Aqui, ó, no slide, pessoal, ele deixa, exatamente um pouco dessa história. Ó. Primeira revolução, que é a revolução da máquina a vapor. Segunda revolução, que foi principalmente a eletricidade. Terceira revolução, que foi principalmente a informática. E a quarta revolução, que tem sido a inteligência artificial. Então nós estamos transitando da terceira para a quarta revolução, muito marcado pelas tecnologias, pela descentralização produtiva, pela não existência mais na terceira e quarta revolução, não existência mais, vamos dizer assim, de grandes elementos de concentração da indústria. Pelo contrário, agora já se observa uma descentralização produtiva. Tá? São características que estão presentes nesta revolução. Muito bem, pessoal. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos.
Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano.
Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Muito bem, pessoal do 9º ano, vimos aí um pequeno vídeo, né, sobre essa Revolução 4.0. É bem interessante o vídeo. Mostra uma série de prognósticos sobre essa Revolução 4.0 que pode acontecer em nossas vidas, no meio produtivo, na sociedade, tá bom? Muito bem, pessoal do 9º ano, deixei aqui no final para a gente trabalhar em casa, no capítulo 6, atividades na página 9 e na página 12. Na próxima quarta-feira estarei eu aí com vocês numa aula online, fazendo comentário dessas questões, tanto da página 9 como da página 12. Pessoal, grande abraço, 9º ano, estamos juntos, nos acompanhar aí, dá uma estudada, pega o livro digital, se não tiver o livro físico ainda, pega o livro digital, olhe lá as revoluções industriais, dá uma olhada na Revolução 4.0, veja, faça as atividades que a gente comenta na quarta-feira. Abraço a todos!